Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 60 ao versículo 71. Vamos assim fazer a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se vir o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de o trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou-lhe Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para trair, sendo um dos 12. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o teu santo nome. É com alegria, Senhor, que nós nos reunimos nesta noite, para estudar a tua palavra, para ouvirmos a tua voz, para buscarmos o crescimento e o amadurecimento espiritual da nossa vida, por meio da tua palavra, que é o alimento para a nossa alma. Por isso, meu Pai, nós te pedimos nesta noite, que a nossa mente e o nosso coração se encontrem cativos à tua palavra. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Os irmãos podem se assentar. O interesse dos homens e a soberania de Deus, ou seja, o interesse dos homens e o atributo de Deus em Cristo Jesus, ou seja, a revelação de Cristo sendo o próprio Deus. Jesus inicia esse capítulo 6 do Evangelho de João com um grande milagre, algo glorioso, um feito maravilhoso, que os homens poderiam ficar sem argumento, ficarem paralisados com aquilo que Jesus realizou. A multiplicação dos pães e dos peixes. Estava ali grande multidão, aproximadamente 5.000 homens. E Jesus transforma ali 5 pães e 2 peixinhos para alimentar toda aquela multidão. Este é o primeiro milagre do Evangelho de João, capítulo 6. Mas esse primeiro milagre não foi suficiente para que eles compreendessem quem de fato Jesus é. De fato, não conheciam que ele era o Messias e tampouco o Filho de Deus. Tinham Jesus como apenas um profeta, como os demais profetas, talvez como um dos profetas menores, ou como um dos profetas maiores, mas apontavam mais para Elias e não reconheceram que Jesus, de fato, era o Messias. Esse primeiro milagre não foi suficiente para que eles pudessem entender quem era Jesus. O segundo milagre foi quando ele saiu de Tiberíades e foi para Cafarnaum. E os seus discípulos logo vão atrás dele, no barco, passando para o outro lado da margem. E Jesus opera outro grande milagre, andando sobre as águas. E mesmo assim, os discípulos não compreendem quem é, de fato, Jesus.
se amedrontam com a circunstância, ficam apavorados. Outros dizem é um fantasma, mas não reconhecem que era o Salvador. E não é diferente dos dias de hoje. As pessoas, muitas pessoas, muitos discípulos, há 2 anos, 3 anos, 4 anos, seguindo, ouvindo a palavra dia após dia, como esses irmãos nossos do passado, não conhece ainda. Não conhece a sua soberania, não conhece a sua divindade, estáticas, 100% homem e 100% Deus, e se amedrontam diante da circunstância. Mas nós precisamos, dia após dia, conhecer a divindade de Cristo, algo que é negada por alguns falsos mestres. Há cristãos hoje que passam pela mesma situação desses irmãos que passaram há 2000 anos atrás, por não ter o pleno conhecimento do poder de Cristo, da divindade de Cristo. Então, o segundo milagre não foi suficiente. O questionamento não veio por causa que Jesus andou sobre as águas. Mas o questionamento aqui, o interesse dos homens, porque o andar sobre as águas, naquele momento ali, só se encontrava os seus 12 discípulos. Mas vem o interesse dos homens. Aquela multidão que foi alimentada por Jesus, com aqueles poucos pães, com aqueles poucos peixes, não foi suficiente para que eles crescem que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, o ungido de Deus, o Salvador. Então, eles acham que aquilo ali foi pouco e começam a murmurar. Isso que o Senhor fez foi pouco, é fácil. Moisés alimentou os nossos pais no deserto com maná, e Jesus é verdade. Moisés os alimentou. Eles comeram, é verdade. Mas quem alimentou os vossos pais no deserto não foi Moisés, foi o meu pai. E eis quem está aqui. Eu sou o verdadeiro pão da vida. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Nossos pais comeram e morreram. Aqui está o verdadeiro pão da vida. Às vezes nós ouvimos alguns pastores dizendo assim: vamos comer o maná que desceu do céu. Se você for comer o maná, você vai morrer. Porque o maná que comeram no deserto, eles morreram. Os nossos pais morreram, eles morreram. Nós vamos nos alimentar nesta noite do pão vivo que desceu do céu. Que é a palavra de Deus que gera vida, que vivifica, que transforma, que alimenta o homem, que dá o crescimento, o amadurecimento ao cristão. E é este pão que nós devemos comer dia após dia. A nossa alma deve estar nutrida deste pão. E para nós termos um crescimento saudável, para nós termos uma alma nutrida por este pão, aqui está o grande banquete. É a palavra de Deus. Amém? Aquele povo não estava entendendo. E murmuravam entre si. Como pode? Como pode esse dar o seu corpo para ser comido? Como pode dar esse o seu sangue para ser bebido? No primeiro século, quando os cristãos se reuniam para assim tomar a Santa Ceia, que liam a passagem dizendo: tomai e comei, este é o meu sangue, né? Este é o meu corpo dado por vós. Quem comer da minha carne faz parte de mim, quem bebeu o meu sangue, este faz parte de mim.
As pessoas do primeiro século diziam, são canibais. São canibais, eles comem a própria carne, eles comem carne crua, eles bebem sangue, são canibais. Mas eles não entendiam que se comer a minha carne e beber do meu sangue era a ceia do Senhor. É o corpo de Cristo. É o vinho que simboliza o sangue de Jesus. Então, eles começaram a murmurar entre si e Jesus, assim, dá um sermão para eles. Eles vêm até o mestre, eles vêm até Jesus e dizem o que o Senhor fez foi bom. Jesus diz, vocês vieram até mim, não foi pelos sinais que eu fiz, mas vocês vêm até mim pelo pão que eu dei a vocês para comer. Não trabalheis pelo pão que perece, mas trabalheis pelo pão que vivifica a alma. Repreende, é duro com eles. E ao terminar disso, o resultado dessas palavras, que para eles foram duras, mas para nós que entendemos e conhecemos o nosso Salvador, sabemos que é precisa, porque muitas das vezes nós precisamos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, e não o que nós queremos ouvir. O que aqueles homens estavam querendo era apenas um Jesus que pudesse realizar aquilo que eles desejavam. É o interesse dos homens. Não é diferente hoje. A maioria, né? A maioria esmagadora tem interesses próprios, seja na área política, seja na área econômica, seja na área religiosa. Existem muitos interesses próprios. Mas com Jesus, não. Com Jesus é diferente. Nós não servimos ao Senhor com interesses. Nós servimos ao Senhor com gratidão. Nós não servimos ao Senhor porque temos interesse naquilo que Ele nos dá. Mas nós servimos ao Senhor por aquilo que Ele é. Ele é Deus. Ele é o Santo de Deus. Amém? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Messias, Ele é o ungido de Deus, aquele que viria para pagar os nossos pecados na cruz do Calvário, aquele que viria para fazer expiação em meu lugar, em seu lugar, ali na cruz do Calvário. Assim como o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos e aspergia o sangue daquele cabrito, ou daquele cordeiro sobre a tampa do propiciatório para aplacar a ira de Deus. Então, chegou o momento que veio o cordeiro santo, puro, imaculado. Aquele que faria a verdadeira e inquestionável expiação. Ele foi a oferta e o ofertante. Ele foi aquele e é aquele que nós o conhecemos como nosso grande e único Salvador. Nós não seguimos a Ele por interesse. Alguns seguem por interesse, porque existe hoje os bajuladores, aqueles que mercadejam a palavra de Deus, aqueles que comercializam a palavra de Deus, aqueles que procuram uma maneira de atrair pessoas, não pela palavra de Deus, mas pelaquilo que Ele lhes oferece. Aqueles que o seguem, porque têm interesse, os interesses dos homens, a prosperidade, eu quero prosperar. Outros seguem porque está cansado do mundo. Outros seguem porque não se deu bem na vida lá fora e quer se dar bem na igreja. Outros seguem com interesses comuns. Outros seguem com interesses religiosos. Outros começam o ministério por causa de interesses também.
existem vários interesses. Hoje existem vários interessados que fazem parte da comunidade cristã. Mas eu pergunto para você nesta noite, qual é o seu interesse? O que é que você quer de Cristo? O que ele tem feito na sua vida foi suficiente? A obra gloriosa dele na cruz do Calvário é suficiente para você servi-lo pelo resto da sua vida? Ou falta mais alguma coisa? Qual o seu interesse? Qual o seu interesse a fazer parte de uma comunidade cristã? Porque no primeiro século exigia fidelidade ao Senhor. Exigia renúncia. Exigia estar disposto a beber do cálice que ele bebeu. Ou seja, estar pronto para morrer. Qual o motivo de você o servir hoje? Quais são os seus interesses? Essas pessoas, esses que o seguiam, tinham seus interesses. Estavam interessados no pão. Eles queriam promover Jesus rei, o seu rei, o rei deles, ou seja, mas não porque compreenderam que ele era o Messias, mas ele era aquele que poderia realizar benfeitorias para eles, alimentar a sua carne, alimentar os seus prazeres, não, os seus desejos econômicos, físicos. Esses eram os interesses deles. Jesus repreende. Só que os discípulos acham que aquele sermão foi duro, como muitos cristãos às vezes acham que um sermão é duro quando se fala em santidade, quando se fala em compromisso com Cristo, quando se fala em renúncia, quando se fala em mais empenho na obra do Senhor. Há alguns cristãos que acham que sermão duro, que pregação dura. O pastor foi duro hoje, o pastor foi grosso, foi curto e grosso, se não me engano, o ditado popular. Mas não, é uma maneira de nos chamar mais para perto de Cristo Jesus. É uma maneira de nós entendermos mais a vontade de Deus. Olha no versículo 50, no versículo 64, eu falei sobre os interesses do homem. Olha no versículo 64. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de o trair. Aqui é um atributo de Deus. Onisciência, onipotência e onipresença. Aqui é o atributo da onisciência. Aquele que conhece todas as coisas. Aquele que sabe todas as coisas. Aquele que não é pego de surpresa. Aquele que está no controle de tudo e de todos, mesmo nós olhando para a circunstância e dizer as coisas estão tudo à deriva. As coisas estão a mercê. As coisas estão de mal a pior. Para nós, quando nós não olhamos para Cristo, nós enxergamos dessa forma. Iremos perecer, iremos morrer. A Covid vai me levar. Eu vou ser o próximo. E fica aquele pavor, aquele medo, aquele... Meus irmãos, Cristo está no controle de nossas vidas. Ele está no controle da humanidade.
tudo quanto acontece e há de acontecer, o nosso Deus está no controle. Porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Nunca se esqueçam dos atributos de Deus. Controle total, conhecimento total. Nunca se esqueçam. Ele tem o controle de todas as coisas, o poder sobre todas as coisas. E aí você pode perguntar, mas pastor Nilson, isso que está acontecendo aí? Olhe para as Escrituras, olhe para Jesus, que Ele vai te explicar. Ele já te explicou, Ele já te ensinou. Você pode até ter se esquecido, mas Ele disse que no final dos tempos haveria guerra, rumores de guerra, Ucrânia contra a Rússia e Rússia contra a Ucrânia, peste, fome, terremotos, maremotos, tsunami, tudo quanto está acontecendo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos disse que isso iria acontecer. Agora vem outro ponto, a apostasia. Muitos apostatariam da fé, abandonariam o Senhor, a comunidade cristã. Isso está acontecendo. A gente fica triste, a gente fica abatido, a gente sente, bate aquela tristeza, aquele desespero por um irmão A, B ou C que se afastou, que se desviou. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, somos homens e mulheres limitados. A gente sofre com as perdas, com as desistências de alguns. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sabe muito bem, desde o princípio, quem creria nele e quem não creria. Ele sabe muito bem quem vai perseverar até o fim da sua vida. E sabe quem vai desistir no decorrer da caminhada. Eu sou pego de surpresa. O pastor é pego de surpresa. Fulano vinha tão firme, tão forte, e agora virou as costas de repente. Nossa, que choque! Para nós. Mas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele já sabia. E sabe. Ele sabe todas as coisas. Então, ele tinha e tem esse conhecimento daqueles que iriam lhe abandonar. Está aí no versículo 64. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Versículo 65. E prosseguiu por causa disto, é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém pode se achegar a Cristo se Deus assim não conceder. Se Deus assim não lhe abrir os olhos, ninguém pode se achegar a Cristo. E essa é uma questão que nos encoraja a pregar o Evangelho. Essa é uma questão que nos anima a pregar o Evangelho. Porque nós sabemos que há de vir pessoas para Cristo, os quais, assim, Deus lhe abrir os olhos. Porque o Pai é quem dá o Filho. E esta é a razão pela qual eu estou aqui nesta noite, esta é a razão pela qual você está aqui nesta noite. É porque Deus, o Pai, o Criador, nos deu ao seu Filho. E aquele que o Pai o deu, Ele o guardará, Ele o protegerá, Ele o guiará, Ele o sustém na sua mão poderosa. Então, cala-se aqui qualquer pensamento acerca de é eu que escolho,
é eu que venho, é eu que decido, é eu que aceito Jesus. Cala-se. Porque só vem a Jesus que o Pai o der. E se nessa noite você dizer assim, eu quero aceitar Jesus, eu quero fazer uma aliança com Jesus, não foi porque você decidiu, mas foi porque o Espírito Santo de Deus assim revelou para você que Cristo é a única porta para a salvação, é o único Salvador, é o único meio de salvação para você. Então você se achega a Ele, porque assim o Pai deu você ao Filho. Amém? Não adianta se aproximar de Jesus com interesses. Não adianta vir para a igreja com interesses. Não adianta ter interesses próprios. Não adianta vir para Jesus com medo de ir para o inferno. Porque muitos se achegam a Jesus de tanto ouvir da questão do inferno. O inferno é real? É. O céu é real? É. Mas não adianta a gente vir para Jesus com medo de ir para o inferno ou só porque quer ir para o céu. Isso é um engano. Só vem para Jesus aquele que o Pai assim o der. E aquele que o Pai o der, de maneira alguma, ele o lançará fora. Nós somos acolhidos por ele. É por isso que o nosso interesse tem que estar na pessoa de Cristo, na divindade de Cristo, no amor de Cristo. Assim nós jamais iremos nos decepcionar. Olha no versículo 66, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não mais andavam com ele. Muitos o abandonaram. Não foram poucos. E quem estava pregando para eles? Será que era o pastor Nilson? Será que era o evangelista, o missionário Josué? Para que eles achassem aquele sermão duro demais e abandonassem? Não, gente. Era o próprio Deus. Era o Filho de Deus que estava pregando. E eles acharam duro aquele sermão. Não é difícil. Hoje em dia, as pessoas ouvem o sermão e acham o sermão duro. Mas aqui que estava pregando era o Salvador. E eles o abandonaram. Eles abandonaram o Salvador, ou seja, abandonaram a salvação. Olha no versículo 67, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Mas que Jesus é esse? Falar com Caleb. Mas que Jesus é esse? Já perdeu uma multidão e agora quer perder os 12? Mas o pregador verdadeiro, ele não tem medo de perder. Ele não tem medo de perder discípulos. Sabe por quê? Porque aqueles que verdadeiramente é discípulo, ele não se perde. Aquele que realmente um dia conheceu a Cristo, ele não perde. Aqueles que verdadeiramente Cristo, Deus deu a Cristo, não se perde. Sabe por quê? Porque em João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz, versículo 11, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, as verdadeiras ovelhas de Cristo conhecem a Cristo e Cristo conhece as suas ovelhas. O pastor não deve ter medo de perder a ovelha. Também ele não tem o direito de bater nas ovelhas, de espancar as ovelhas. Ele tem o direito de corrigir, de disciplinar as ovelhas. Mas Jesus, ele chega de uma forma esclarecedora. Não para que ele descobrisse, porque muitas das pessoas pensam que Jesus está ali para descobrir. Jesus está fazendo isso para... está me testando, para me descobrir se eu sou fiel a ele ou não. Não, gente. Jesus não faz isso, né, para ele descobrir se a gente somos fiéis a ele, se nós somos ovelha dele verdadeira ou não, se nós somos crente verdadeiro ou não.
Ele não faz isso para ele descobrir. Ele faz isso para nós nos descobrirmos. É você que precisa se descobrir quem é você. É nós que precisamos nos descobrir aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está em Cristo ou se o nosso coração está nas coisas desta vida. Se o nosso coração está em Cristo ou se os nossos corações estão nas coisas que Cristo pode realizar para nós. É nós que devemos nos descobrir aonde está o seu coração. Porque onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. É nós que temos que nos descobrir. Jesus é direto com eles, é duro com eles. Vão vocês também? Vocês querem ir com eles? Vão! Se algum dia o pregador for duro com vocês na mensagem, faça como esse homem aqui, ó. Versículo 68. A atitude de todo cristão verdadeiro é essa. Versículo 68. Diante de uma palavra dura, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Essa é a postura de todo cristão verdadeiro. O pastor foi duro na pregação, o pastor chamou para perto as ovelhas, pegou o cajado para puxar a ovelha para perto, em vez de você dizer, o pastor foi duro, fiquei chateado, fiquei magoado. Aceita a palavra, porque o pastor não tem prazer nenhum em repreender, exortar, admoestar. Ninguém não tem. Mas é preciso. É preciso para que o rebanho não se disperse. É preciso para que o rebanho não acompanhe os bodes, as cabras. É preciso a repreensão, é preciso a correção. Então Jesus diz, vocês querem ir junto com eles? Se vocês forem bodes, se vocês têm esses interesses, vão junto com eles, porque eles só vieram atrás de mim por causa do pão que eu dei para eles comer. Vocês querem ir junto? Mas havia crente verdadeiro ali. Abriu a boca e disse, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. É isso que nós devemos fazer diante de uma correção, de uma exortação, de uma repreensão. É aceitá-la, porque se ela vem à nossa direção, é porque nós estamos merecendo ou precisando. Versículo 69 diz assim, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Olha que maravilha. Ele não só foca na questão que só Jesus tem a vida eterna. Mas Pedro vai além. Nós temos crido. Nós temos crido. Lá em Feira de Santana, eu estou dando um estudo acerca de batismo. Que tem por aí as teologias, né, os ensinamentos, as doutrinas, que o batismo salva. E aí eu estou estudando esse ponto com os irmãos de lá. Não é o batismo que salva, é o crer. Aquele que crê é batizado. O batismo não é feito se a pessoa crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, Pedro deixa esse ponto aqui. Nós temos crido. Nós temos crido e conhecido. É necessário que o cristão creia em Cristo e o conheça. Porque não adianta apenas crer, porque Tiago, o apóstolo Tiago, vai dizer que até os demônios creem que estremecem. Nós temos que crer e conhecê-lo. E conhecemos por meio do estudo da palavra. Então, cada dia que você se empenha no estudo da palavra, mais você o conhece. Pedro disse, nós cremos.
nós cremos e conhecemos. Amém? Estou encerrando. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Os outros, quando Jesus enviou os discípulos para pregar o Evangelho, ele perguntou: o que as pessoas dizem acerca de mim? 11. Uns dizem que é João Batista, uns dizem que é Elias. E vocês, quem diz que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Conhecimento. O conhecimento de Deus gera a vida do homem. Nós temos que crer e conhecer. Vivamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Dia após dia devemos buscar este conhecimento, o Santo de Deus. Você reconhece Ele como o Santo de Deus? Você o reconhece como o Salvador da sua vida? Você o reconhece como o Messias, ungido de Deus? Aquele que veio para libertar os cativos? É esse Jesus aqui que está nos falando nesta noite. Ele é o Santo de Deus. Aquele que viria para nos salvar. A sua obra na cruz do Calvário foi perfeita, foi cabal, foi gloriosa, foi inquestionável, insubstituível. A obra dele foi formidável, gloriosa, para a nossa salvação. Você não está satisfeito com isso? O que é que você quer mais? Você quer fama? Você quer sucesso? Você quer prosperidade? O que é que vocês querem? Porque isso aí, essa obra que Cristo fez para mim, é suficiente. É suficiente. E tendo essa obra gloriosa em nossas vidas, nós não precisamos de mais nada. Não precisamos viver, não precisamos estar lutando, como é que eu posso dizer? Estar angustiados pelas coisas desta vida, pelo pão que perece, mas sim pelo aquilo que nos é suficiente para a nossa sobrevivência aqui na Terra e para nós podermos, assim, dar continuidade a esta obra gloriosa de Cristo Jesus. Pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas do Senhor, para que outras vidas venham crer nele como único Senhor e Salvador das suas vidas e como Santo de Deus. Que esse seja o desejo do seu coração e o desejo do meu coração, porque Jesus, ele tem o diagnóstico completo de cada um de nós. Ele sabe aqueles que irão perseverar até o fim. Ele sabe que nós aquietemos o nosso coração, que nós nos tranquilizemos na soberania de Deus, no poder de Deus, diante de tudo e quanto viemos enfrentar. Tudo quanto viemos enfrentar. Porque nós sofremos quando tiramos os olhos de Cristo. Nós ficamos amedrontados quando tiramos os olhos de Cristo. Nós ficamos apavorados quando tiramos os olhos de Cristo. Nós afundamos na fé. Nós estagnamos na nossa vida espiritual quando tiramos os nossos olhos de Cristo. Então, a mensagem que eu deixo para você nesta noite: nunca tire os olhos de Cristo. E saiba que Ele é soberano, está no controle de tudo e de todos. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus.